quero que vocês fechem os olhos, que vocês imaginem o lugar mais seguro da casa de vocês. Aquele espaço que você construiu, que você sabe exatamente como está cada objeto nele. Da mesa, daquela foto da família na parede, daquele jarrinho de flor que você rega todo dia, daquele cantinho que você todo dia conversa com ele. Agora eu quero que vocês imaginem que, em questão de minutos, tudo foi destruído. Quebrado, sujo, soterrado, com lama, com mau cheiro. Tudo que você pensou não existe mais. Não tem mais. E essa é a experiência de milhares de pessoas no mundo e aqui de Petrópolis. Aquilo que essas pessoas construíram com muita luta, não tem. E como reconstruir de novo, e de novo, e de novo? É difícil da gente imaginar. Mas isso, para a memória de milhares de pessoas, está muito presente. E é algo recorrente. E como não falar de traumas quando essas perdas são inúmeras? Difícil a gente quantificar. Eu quero que vocês pensem agora, quando vocês imaginam esse mesmo lugar, essa mesma sensação, como é a sensação de segurança de vocês? Não tem. É o medo do amanhã. É o medo do que virá. É o medo da chuva. Dormir com o barulho da chuva é muito legal para algumas pessoas. Para outras, tantas outras, não tem como a gente dimensionar. E eu convido vocês aqui a gente refletir essas marcas individuais e comunitárias. Essas cicatrizes que ficam, que não tem como botar um band-aid e curar. E quando a gente fala desse trauma, é pensar nesse peso invisível. Que marcas são essas que a gente não vê? Que marcas são essas presentes no nosso caminho? Que marcas são essas que está a todo instante? Como se fala o trauma? Bom, o trauma, no modo geral, não é só você ver a sua casa ser destruída, você está vendo a enchente levar a sua casa. Mas em esse impacto profundo emocional que fica, esse impacto emocional psicológico que fica todos os dias, todas as horas. É como se fosse essa marca profunda que vai tirar essa pessoa totalmente da rotina dela. Como é que ela lida com o mundo agora após um trauma? Que muitas das vezes ela não sabe lidar. Porque falar de saúde mental, nem todo mundo fala. Falar de casas destruídas, a gente consegue ver. Porque a tragédia, ela não leva só tetos e paredes. Elas deixam marcas, sonhos levados, mundos presumidos com as suas rupturas. O futuro, que futuro é esse que vai ficar agora? É a incerteza do amanhã. É saber que talvez o presente ele não existe mais. Então esse trauma, esse eco que vai continuar, mesmo depois do evento, quando se volta ao normal. Mas que normal é esse que a gente está falando para essas pessoas? O que é o depois? O que é o amanhã para essas pessoas quando o presente não existe mais? Que futuro é esse que agora a gente fala? Isso é o trauma. E quando a gente está falando aqui de áreas de risco, é importante dizer que ninguém mora em área de risco porque quer. Ninguém sonha em construir uma casa onde uma tempestade pode levar em minutos. Muitas dessas pessoas não tiveram escolha dessas construções. Elas não estão ali porque elas querem. De dormir e acordar com medo da sua casa ser levada, destruída. Mas essas pessoas não tiveram escolha. Porque a pobreza, ela não dá alternativas. A desigualdade, ela mata, ela constrange, ela empurra. E estamos falando de um mundo, de um país extremamente desigual.
onde as mesmas pessoas não têm os mesmos direitos quando a gente está falando de tragédias. Essas pessoas não têm validação dos seus sentimentos quando a gente está falando de tragédia. Então, ninguém quer morar em área de risco porque quer. É muito por nossa culpa de sociedade também. E quando a gente fala de se viver, né? Viver, vive-se, vivem. Essas marcas que ficam é como se fosse uma sobrevivência. Se vive ou se sobrevive? Quando a gente está falando desses lugares de área de risco, quando a gente está falando desse medo, o viver, ele muda. Ele começa a ser sobrevivente. Mas será que sobreviver é humano? Será que isso é minimamente decente quando a gente está falando dessas pessoas que têm medo do que pode acontecer? De não saber o que vai acontecer? De serem marcadas todos os anos? Essas pessoas precisam viver. E a gente está falando, quando a gente fala de sobrevivência, a tragédia ela traz a perda de infraestrutura, aquela rua que não existe mais, aquele bairro. Mas a gente está falando também de pessoas que não estão mais aqui. Porque a tragédia também ela traz as perdas físicas, as perdas, né, de vidas. E aqui em Petrópolis, em números oficiais, nós tivemos 436 pessoas que morreram por conta de desastres socioambientais. Essas pessoas são mães, filhas, pais, avós, vizinhos, comunidades que não estão mais aqui. Elas, além desse número, elas têm nomes, endereços. São pessoas que, por conta da tragédia, não estão mais aqui. Elas precisam de validação, elas precisam que a gente reconheça suas memórias. Mas a gente também precisa falar e daqueles que sobreviveram. E daqueles que ainda estão aqui. Daqueles que continuam lutando todos os dias por seus direitos. E que muitos não foram considerados. Porque, como eu falei, sobreviver não é fácil. E quem sobrevive carrega um fardo imenso da sobrevivência. Porque, além das perdas, tem que ter responsabilidade agora de reconstruir. E como se reconstrói o que se perdeu de novo? A gente não pode deixar com esse número aumente. Nem com que os sobreviventes aumentem. Isso tem que ser uma responsabilidade nossa, como sociedade. E essas pessoas não podem ser apenas configuradas como números. Elas eram o amor de alguém. E a gente precisa validar essa presença deles e do que estão aqui. Quando a gente fala da tragédia, dessas marcas, a gente também precisa trazer uma coisa muito importante, que é o coletivo. Apesar da tragédia trazer inúmeras, né, perdas, tristeza, é no coletivo também que a gente tem o poder comunitário. E quando a gente fala dessa coletividade, dessa aproximação, o trauma, num primeiro momento, ele pode isolar as pessoas, porque quem lida com a perda, às vezes pode achar que ninguém vai entender o que ela está sentindo. E, de fato, a gente nunca vai estar no lugar do outro, a gente não sabe o que o outro está sentindo. Né? Mas, às vezes, ele pode também juntar, porque quando uma perda junta com outra perda de outras pessoas, a gente pode ter ali um poder comunitário, de trazer também que a minha dor não é única, que o outro também está sentindo. E isso fortalece esse senso comunitário. E para eu falar desse senso comunitário, tem algo que pode aproximar, que é o luto. Antes de falar propriamente desse senso comunitário, eu quero dizer o que é o luto. O luto é um processo que tem início, meio e fim. Perdão, início, meio e sem fim. O luto não tem tempo para acabar. O luto
é quando você perde o que você mais ama e você perde. O luto não tem comparação. Não existe dor maior ou menor. Existem perdas, dores. E na tragédia, eu estou falando de inúmeras. É da casa que você perdeu, é do álbum de fotografia que foi levado pela enchente, destruído pela lama, é o seu conjunto de panelas que você demorou 1 ano para pagar. É aquele cantinho que vocês imaginaram lá no início que não tem mais. São os objetos da sua casa. É aquele animal de estimação que foi levado. Às vezes você não perdeu alguém ou uma casa, mas você perdeu seu senso de segurança. Isso é um luto. E o meu papel, o nosso papel, é validar. Jamais se compare dores. Jamais se mensure dores. Seja ela qual for. Então, no luto, a gente consegue fazer essa junção comunitária quando a gente está falando de resiliência e coletividade. Mas resiliência, veja bem, não é voltar a ser como era antes. Porque ninguém vai voltar a ser como era antes. Mas é você ter a disponibilidade de recursos internos e externos para ter uma promoção de coletividade. Isso é resiliência e comunidade. E eu digo para vocês que o coletivo salva. Mas ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser escutado. Ele precisa estar nos espaços como esse. Porque só assim a gente vai falar de uma resiliência que seja eficaz. Só assim que a gente vai falar de uma coletividade saudável. Porque quem está no coletivo também sofre muito. É a pressão, é a saúde mental dessas pessoas, que ao mesmo tempo elas perdem, elas são ponto de resposta para tantas outras que estão marcadas pela tragédia. Então, a resiliência e comunidade é essa possibilidade de ter um amanhã mesmo quando o presente parece ser impossível. Bom, mas então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar como sociedade civil? Qual é o nosso papel? Primeiro, a gente precisa pensar que, como sociedade, a gente precisa estar junto de políticas públicas eficazes e preventivas. Que tenhamos governança e gestores falando de prevenção. Precisamos deixar de ser uma sociedade reativa para começarmos a ser uma sociedade preventiva. Só assim, aquele número, ele não vai aumentar mais. A gente tem que ter essa responsabilidade. Na tragédia, empatia e compaixão não são suficientes. Quer ver um exemplo? A gente não pode mandar roupa suja, mal conservada de doação. A gente não pode mandar alimentos próximo à data de validade. A gente não pode dar um aluguel social que faça com que a pessoa vá para o outro lado da cidade, porque naquele lugar ela não consegue mais se manter. A gente não pode. E isso parte da nossa responsabilidade também. Não só quem está acima, mas nós estamos também embaixo. Então, eu deixo aqui para vocês essa reflexão de vocês pensarem que marca que vocês querem deixar a partir disso. O que vocês querem fazer? Como vocês saem daqui? Enquanto vocês decidem, eu quero que vocês procurem entender se vocês querem produzir novas marcas para essas pessoas que já têm inúmeras marcas. Porque essas marcas, elas passam por menosprezo, não valorização. E essas marcas precisam ser validadas, valorizadas. Porque essas pessoas não escolheram ter essas marcas da tragédia, mas foram marcadas por uma falha social e humana. E eu lido com pessoas, muitas pessoas. E uma frase me marcou de uma pessoa marcada pela tragédia, que eu deixo aqui para vocês lerem. O coletivo salva, como eu falei. Que marcas não sejam sinônimos de tragédias. E saúde mental importa para todo mundo. Obrigada.